Boa noite, Urbana. Ai, aí, que beleza. Hoje nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma é um período do calendário cristão um pouco negligenciado pelos cristãos de tradição evangélica. Ele é mais lembrado pelos cristãos de tradição católica. E isso não é uma coisa que nós evangélicos devemos nos orgulhar. Mas a tradição cristã reformada, ela olha com carinho para o calendário cristão. E ela celebra essas datas especiais do calendário cristão como a Quaresma. Mas o que é a Quaresma? A Quaresma é um período de 40 dias que nós, cristãos, de todo mundo, de todos os lugares, de todas as épocas, decidimos em especial guardar o nosso coração, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Quaresma nasce na quarta-feira de cinzas, recente agora, e vai por 40 dias até o domingo de Páscoa. E nesse período, então, os cristãos de todo o mundo, de todos os lugares e de todas as épocas, eles voltam-se para um período para guardar o seu coração, para trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo. É um período em que nós refletimos, voltamos às disciplinas espirituais da oração, do jejum, da leitura bíblica, da admoestação, para que a gente possa guardar o nosso coração em oração e disciplina, para que nós possamos estarmos conectados com o Senhor Jesus Cristo. Jefferson, mas isso nós não deveríamos fazer todos os dias? Sim, esse é o argumento da maior parte da cristandade evangélica. Mas o fato é que na vida ordinária, cotidiana, a gente se esquece de fazer isso, não é verdade, meus irmãos? A gente, às vezes, nem ora para alimentar-se, para dormir. A gente nem agradece a Deus pelo pão que Ele nos dá todos os dias. Então, na Quaresma, o nosso intuito é, como uma grifa-texto, lembrarmos desse momento tão importante da história cristã, o mais importante, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nesse período da Quaresma, então, nós teremos uma nova série, uma série chamada Os Cânticos do Servo. Os Cânticos do Servo, eles serão analisados por nós por meio do livro do profeta Isaías. Se vamos falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte, não há outra maneira de pensar sobre isso senão olhando para ele. E o profeta Isaías ministrou, por meio do seu livro, da sua profecia, no meio do povo de Deus, por quase 60 anos, em uma época extremamente difícil, do ponto de vista político, do ponto de vista civil e do ponto de vista espiritual. O povo de Israel, a nação de Israel estava dividida, o povo do norte, o povo do sul, Israel e Judá, um reino dividido. E nesse contexto em que ele está profetizando para a nação, Israel está dominada pelos assírios e o reino do norte, Judá, aguardava é isso que inclusive Isaías está profetizando, o cativeiro babilônico. Nabucodonosor tomaria o povo de Judá cativo, eles seriam dominados. Então é no meio dessa corrupção civil e religiosa que marca o estilo do povo que Isaías ele profetiza, e ele está testemunhando que o reino do norte, pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles seriam exilados e destruídos. Bom, mas em seu livro a gente pode ver duas grandes divisões aqui. Até o capítulo de número 39, você observará nessa primeira parte o profeta Isaías anunciando juízo e ira de Deus para com o povo de Israel, tendo em vista
a forma como o povo de Deus decidiu viver a sua vida. Mas no capítulo 40, até o final do livro, no capítulo 66, você vai ver o profeta anunciando o consolo, um bálsamo, um conforto, uma graça redentora para esse povo. Porque Deus não traz juízo ao seu povo sem dispensar graça para ele. Então é isso que o profeta Isaías faz. Ele olha para o seu povo até metade praticamente do livro, até o capítulo 39, e ele anuncia o juízo. E a partir do capítulo 40, ele anuncia a graça redentora que viria a essa nação. E é nessa parte, meus irmãos, que anuncia o consolo, que Isaías vai cantar sobre esse futuro redentor, que nós iremos falar, os cânticos do servo. São 5 cânticos que nós iremos analisar ao longo dessa série, que estão no livro de Isaías. Nós vamos analisar cada um deles ao longo desses domingos e vamos aprender sobre a bondade de Deus na provisão do seu Redentor perfeito. Hoje nós vamos iniciar essa série olhando para o capítulo 42 do livro de Isaías. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no capítulo 42. Nós vamos olhar para os versículos de número 1 até o versículo de número 7. Nós vamos olhar para o primeiro cântico de Isaías sobre esse Redentor profetizado por ele séculos antes, que virá de forma soberana resgatar o seu povo. Qual é a identidade desse servo? É isso que nós vamos falar hoje. Isaías capítulo de número 42, versículos 1 a 7. Diz assim o texto: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Pois porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, aquele que criou o céu e o estendeu e que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esta é a palavra de Deus. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça e quero orar com você. Deus, obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros. A minha oração, junto com meus irmãos, é que o Senhor fale conosco esta noite e nos ajude a ter uma visão clara de quem o Senhor é. Que os nossos olhos te vejam, que o Senhor se revele a nós e que a partir disso a sua revelação de quem és mude a nossa vida e como nós nos relacionamos com ela e contigo. É assim que oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Eu moro numa casa e, ao contrário de quem mora em apartamentos, quem mora em casa precisa receber as coisas que chegam no portão. E lá em casa, minha esposa é sócia da Shopee,
da Amazon e dessas outras lojas que vendem produtos pela internet. Todo dia tem uma encomenda nova chegando, a campainha toca, e lá, Dona Thaís, e a gente tem que ir lá receber as suas encomendas. E quando a campainha toca lá em casa, eu tenho 2 filhos, a Clara e o Arthur. A Clara, 4 anos, o Arthur, 2 aninhos, eles saem correndo pela sala, eles abrem a cortina porque eles querem ver quem está lá, chamando a mamãe, tocando a campainha. Eles têm uma curiosidade de saber quem está chamando no portão. E a gente precisa dizer para eles: Clara, Arthur, não sai olhando aí, deixa o papai olhar, deixa a mamãe olhar quem está aí. E eles quase nunca obedecem essa atenção, porque a curiosidade toma conta deles. A verdade, meus irmãos, é que não é só a Clara e o Arthur que são curiosos por saber quem é que está tocando a campainha do portão. Eu e você também somos seres curiosos sobre a identidade das pessoas. Nós queremos saber quem está tocando a campainha do nosso portão. Nós queremos saber quem é que está do outro lado da linha do telefone querendo falar com a gente, não é verdade? Quando alguém liga para a gente e fala assim: Senhor Jefferson, aí a gente pergunta: quem está falando? Quem quer falar com ele? Não é assim? A gente faz essas coisas. A gente quer saber quem quer seguir a gente no Instagram. A gente vai lá e dá uma stalkeada para saber quem é essa pessoa. As empresas de RH, para saber quem é o candidato da vaga, querem a identidade dele, pedem o currículo dele, porque querem saber quem é aquela pessoa que está ali. O pai quer saber quem é o candidato a genro, não é verdade? E assim por diante. Eu também vou querer saber, irmãos, essa hora vai chegar para mim também, eu já estou preocupado com esse grande e fatídico dia. Mas é assim, a gente quer saber a identidade das pessoas, porque isso é importante. Imagina você que no dia a dia, confundir a identidade de alguém pode gerar consequências inimagináveis, sérias, aliás, consequências para a vida de alguém. Pensa comigo, você receber um diagnóstico de um médico, de um laboratório errado, apenas porque você tem um nome parecido com alguém. Porque alguém não conferiu a identidade correta de quem era você, e por acaso você estava ali para tomar uma injeção de gripe, e saiu de lá tomando outro medicamento errado, porque alguém, de forma falha, não conferiu a sua identidade. A maioria de vocês sabem que eu sou advogado, e uma vez eu tive que lidar com uma situação bem curiosa no escritório. Um cliente, um policial inclusive, ele estava sendo acusado de abuso sexual infantil, porque ele havia sido confundido por um homônimo, havia sido denunciado pelo Ministério Público, porque havia sido confundido por um homônimo. Olha o problema que esse homem estava enfrentando, porque a sua identidade foi confundida. Não foi feito um trabalho minucioso para que percebesse que, embora o nome fosse parecido, aquele homem não era aquele que estava sendo, de fato, acusado. As consequências podem ser inimagináveis se a gente não saber a identidade de alguém. Portanto, saber a identidade de alguém é fundamental, porque define quem é a pessoa. Qual é o seu propósito? Como nós vamos nos relacionar com essa pessoa? E na vida cristã não é diferente. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com não ser diferente na vida cristã. Na vida cristã não é diferente porque saber quem Jesus é para mim e para você também é importante para nós. E por que, Jefferson, é importante saber na vida cristã quem Jesus é? Porque saber quem Jesus é, aquilo que eu e você acreditamos sobre quem Ele é, determinará a qualidade da vida que eu e você vivemos em todas as áreas da nossa vida, em todas as elas.
É muito importante a gente saber isso, porque ao longo da nossa vida, a gente pode confundir saber quem Deus é e ter apenas informações sobre quem Ele é. Ontem nós estávamos reunidos nos pequenos grupos e eu me lembro de alguns irmãos se apresentando, contando quem são, sobre sua experiência cristã, e eles disseram, alguns deles, que desde que eles se conhecem por gente, eles são cristãos. 20 anos, 30 anos, eu me conheço por gente, eu sou cristão, eu nasci no berço cristão. A verdade é que muitos de nós nos chamamos de ratos de igreja, porque estamos habituados com esse ambiente de igreja. Mas a verdade é que ser cristão de berço, estar em uma igreja, conhecer os hinos que nós cantamos, servir em uma igreja, não determina o fato de que eu e você, de fato, conhecemos quem Deus é. Sabemos de fato quem Cristo é para nós, na nossa vida. A gente pode concordar sobre isso, nós podemos concordar que existem duas possibilidades aqui na vida cristã. A primeira é que, de fato, nós podemos conhecer a Jesus e Ele rege as nossas vidas de todas as formas e em todas as áreas da nossa vida. Nós conhecemos e sabemos quem Ele é, e por isso o fato de conhecê-lo e saber quem Ele é, determina como eu lido com a minha esposa, determina como eu lido com os meus filhos, determina como eu lido com o meu dinheiro, determina como eu lido com os meus funcionários, determina como eu lido com as coisas do meu trabalho, com as pessoas no trânsito. Mas nós também podemos concordar que na vida cristã nós podemos apenas ter opiniões sobre Jesus, fundadas apenas na nossa experiência, e às vezes nem na nossa exclusiva experiência, mas na experiência do papai, na experiência da mamãe, do avô que já é cristão e por consequência os nossos pais, e agora eu também. Mas eu de fato sequer tenho uma experiência pessoal com Deus. Mas ainda que a gente tenha uma experiência pessoal com Deus, a gente acredita que a experiência seja suficiente para determinar para nós quem Deus é. E isso seja suficiente para medir na nossa vida a qualidade da nossa vida cristã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Aquilo que a gente realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Deus, define como a gente toma decisões na vida em todas as áreas. E isso significa que a gente pode andar a vida toda com Jesus, a gente pode andar todo o seu ministério com Ele, e ainda assim, no final, o negar quando as coisas não vão bem. A gente pode andar com Ele todo o seu ministério e ainda assim o trair por algumas moedas de prata, porque a gente ainda não conhece quem Ele é de fato, e a gente só vive tendo uma relação com Ele a partir de experiências. A gente viu os milagres, a gente viu Ele conversar com aqueles homens que eram rejeitados, e a partir disso a gente pensa que sabe quem Ele é, mas na verdade essas experiências não definem de fato quem Jesus é para nós. Eu estou usando uma camisa social hoje, e tem um exemplo muito interessante sobre isso que faz muito sentido com isso que eu estou dizendo para vocês. Todas as vezes que a gente vê uma camisa social, é admirável você pensar como uma pessoa pode parecer esquisita e até desalinhada se ela estiver com os botões da camisa abotoados de forma errada. Se eu tivesse chegado hoje aqui essa noite com os botões abotoados de forma errada, se eu não tivesse começado os botões da forma certa,
e ela estivesse totalmente abotoada de forma errada, vocês estariam olhando para mim incomodados, não é? Sim, eu sei disso, porque isso ia soar estranho para vocês, eu ia estar desalinhado, eu ia estar esquisito com a minha camisa. Mas o que isso quer dizer, Jefferson? Comece as coisas no lugar errado, irmãos, e você correrá o risco de não poder corrigir as coisas durante o percurso. Uma camisa desabotoada é possível desabotoá-la e voltar e corrigir os botões certos. Mas na vida, às vezes a gente não pode corrigir, voltar as coisas e abotoá-las da forma correta. Por isso é importante começar no botão certo, para que as coisas aconteçam da forma certa. E o que isso implica em conhecer a Jesus? Saber quem Jesus é importa, saber qual é a sua identidade correta importa, saber desde o início que Ele é e não apenas a partir de experiências importa, porque isso é absolutamente central para a fé cristã. Não importa se você é crente há 20, 30 anos, não importa se você serve a igreja esta ou onde você congrega, não importa quantas gerações sua família serve a Deus, não importa nenhuma dessas coisas, porque isso não determinará a sua estabilidade em Deus, quando o calor da vida ordinária, das lutas dessa vida aquecerem você. O que te fará permanecer firme na pessoa de Jesus Cristo é apenas a realidade de você saber quem Ele é de fato, porque isso fará com que você se relacione com Ele, não apenas por meio de informações e experiências, mas a partir de fato de quem Ele é. E isso determinará a qualidade da sua vida cristã. Isso vai mudar a forma como você trata seus filhos. Isso vai mudar a forma como você trata seu marido. Isso vai determinar a forma como você trata sua esposa. Isso vai determinar a forma como você está disposto a sacrificar sua vida para que esta igreja possa ver o brilho de Jesus em você, dando testemunho público da sua fé para esse mundo. Isso determinará como o mundo te verá. Agora, Jefferson, quem é este Jesus? Como eu posso, então, olhar para esse texto que nós lemos e compreender, à luz deste texto, quem este Jesus é? Vamos olhar para o texto? Deixa a sua Bíblia aberta comigo. O profeta Isaías, no capítulo de número 42, logo nos primeiros versículos, até o versículo de número 4, ele vai apresentar para nós a figura do servo, aos ouvintes e leitores dessa época. Esse cântico, ele é muito especial, esta figura que nós estamos conversando aqui em Isaías, sempre é apresentada para nós como o servo. E nós vamos entender ao longo dessa série por que ele é apresentado para nós com esse adjetivo, o servo. Agora, é curioso que Isaías começa esse capítulo fazendo para nós um contraste interessante na maneira como ele vai apresentar esse servo para nós. Quando a gente olha para o versículo de número 1, veja que está escrito assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Olha o começo do versículo: eis o meu servo. Esse homem, esse servo, ele está sendo apresentado aqui.
A figura desse servo está sendo apresentada. E esse servo está sendo apresentado pelo próprio Deus. Ele é essa pessoa que está apresentando a figura desse indivíduo para nós, o servo. E existe um contraste para nós aqui. Dá uma olhadinha no versículo de número 29 do capítulo anterior, o 41. O versículo atrás desse que nós lemos. Na sua Bíblia, talvez esteja escrito como aqui, na nossa versão NVI. Está escrito: veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Em outras versões, essa palavra veja, ela é escrita como a mesma palavra que começa o versículo de número 1 aqui do capítulo 42. Eis estes falsos deuses. Essa palavra veja é substituída por eis eles não nada. E de quem este profeta está falando no versículo 29? Dá uma olhadinha também no versículo de número 24. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Nessa perícope do capítulo 41, do versículo 21 até o 24, o que o profeta Isaías está exortando e advertindo o povo é contra a sua idolatria aos falsos deuses. A idolatria do povo aos ídolos do seu coração, aqueles que são formados, fundidos, mas as suas obras são nulas, porque eles não têm poder, eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, mãos, mas não são capazes de apalpar. São imagens que não podem fazer coisa alguma por o seu povo. No entanto, a forma como o profeta apresenta para nós é em um contraste. É como se Deus estivesse dizendo assim para eles: eis os seus deuses falsos que vocês escolheram adorar. Estes deuses são nulos, eles não podem fazer nada. Agora, olhe para o outro lado, povo de Israel, povo de Judá. Eis o meu servo. Ele está apresentando aquilo que não é algo que é possível depositar a confiança e a esperança, para que agora eles possam voltar os seus olhos para aquilo que de fato é importante para a fé, a esperança e o momento que eles estão vivendo. Eis o meu servo. E qual é a grande verdade que nós podemos extrair desse contraste, Jefferson? Que este homem que está sendo apresentado, e lembre-se, que do capítulo 40 até o 66, o que Isaías está profetizando é consolo para o povo. Este homem que traz consolo, mesmo em uma situação de cativeiro, que ainda iria acontecer, mas que agora já é analisado como se estivesse acontecendo. Este homem, este escolhido, este Messias, este Salvador, ele é diferente dos ídolos do mundo que não podem salvar. Este meu servo, em contraste em falsos deuses, é plenamente diferente dos deuses que vocês escolheram. Eles não são nada. Eles são nulos, mas aqui eu estou apresentando para vocês o meu servo. E por que isso é importante? Dá uma olhadinha na continuidade do versículo. Ele vai dizer o seguinte: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito.
A primeira coisa importante para a gente saber, além dessa, de que ele é o servo apresentado pelo próprio Deus, diferenciando ele dos falsos deuses, é que este homem, este servo, ele é sustentado, ou numa melhor tradução, ele é erguido pelo próprio Deus. Ou seja, eu e você erguemos os nossos próprios deuses no nosso coração. Eu e você levantamos falsos deuses para nós. A cor do nosso cartão de crédito, o diploma na nossa parede, o carro que a gente tem, a casa que a gente usa, a marca da nossa roupa, o perfume que a gente usa, o quanto de dinheiro a gente tem. Nós acreditamos que essas coisas são importantes para nós, porque na hora das coisas difíceis nós cremos que elas podem nos salvar. Diz o profeta: detestável é aqueles que escolhem essas coisas e acreditam que elas podem fazer alguma coisa por eles. Mas eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, aquele que eu ergui. Enquanto vocês erguem ídolos para os seus corações, eu estou erguendo para vocês um verdadeiro Salvador, um verdadeiro Messias, um verdadeiro Senhor. Então, este servo, quem eu sustento, ele é o meu escolhido. Isso significa que este servo não agirá pela sua própria força, não agirá, mesmo sendo quem é, pela sua própria capacidade, mas é o Senhor Deus quem o envia. Este servo é escolhido por ele. E olha que interessante, porque ele é escolhido, ele é sustentado, e porque ele é sustentado, ele produz prazer. Aí a gente se pergunta: quem é este homem que é erguido, sustentado, que é escolhido pelo próprio Deus e em quem o Senhor Deus tem prazer e porá sobre ele o seu espírito? Algumas linhas teológicas de interpretação do texto aqui chegam até pensar sobre o rei Ciro, um rei persa que no futuro será aquele que libertará o povo, inclusive da mão da Babilônia. Mas a verdade é que este homem não pode ser nenhum homem, nenhum libertador humano. Por que, Jefferson? Dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 16 e 17 comigo. Você vai ver essa profecia de Isaías se cumprindo. Dá uma olhadinha na história do batismo de Jesus. Versículo de número 16. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E porei o meu espírito sobre ele. Olha o que o texto está nos dizendo aqui. E o espírito, em forma de pomba, desceu e pousou sobre ele. Olha o versículo 17. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Essa profecia de Isaías capítulo 42, versículo 1, em quem o profeta está apontando, nos dando pistas sobre este servo do Senhor, que é o Messias, o Salvador deste povo, é cumprida em Mateus capítulo de número 3, quando o Senhor Jesus Cristo é batizado por João Batista. Portanto, meu irmão, este homem não é um homem humano, não é simplesmente um homem humano, ele é
homem, mas ele também é Deus. Ele é o Deus homem. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele a quem Deus Pai enviou e veio até nós para nos livrar de quem nós somos, do nosso cativeiro, da nossa idolatria, da nossa insistência em criarmos ídolos para o nosso coração e vivermos uma vida inteira idolatrando falsos deuses. Este é o nosso libertador, o servo do Senhor. Mas o texto vai nos dar outras informações sobre quem ele é. O texto vai nos dizer que este Jesus, ele não é só diferente dos outros deuses desse mundo, mas ele também é manso e ele é compassivo. Dá uma olhadinha no versículos de número 2 e de número 3. O texto vai dizer para nós o seguinte, versículo de número 2. Ele não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade ele fará justiça. Olha que interessante. Aqui nós também temos um contraste que está muito claro para a gente sobre a identidade desse servo. Se no primeiro momento ele é diferente dos outros ídolos deste mundo, dos outros deuses que nós criamos, aqui ele apresenta-se como manso e compassivo, e o contraste está no final do versículo de número 1. Dá uma olhadinha no final do versículo 1 que está escrito. No final do versículo 1 está escrito assim, ó: ele trará justiça às nações. A palavra justiça aqui, ela tem uma interpretação no texto diferente do seu verdadeiro significado. A palavra justiça aqui, ela é uma palavra hebraica que nós usamos, chamada mishpat, e ela traz a ideia de ordem, traz a ideia de direito, traz a própria ideia da Torá, da lei. O que significa que esse servo do Senhor, ele vai trazer ordem, ele vai trazer uma justiça na ideia da sua própria lei, do seu próprio direito, da Torá. Ele vai trazer ordem ao caos que havia entre as nações. Só que, veja que interessante, diferente dos reis terrenos, que trazem ordem às nações por meio de violência ou por meio de imposição, este Senhor, este servo do Senhor, não agirá por meio de violência ou de imposição. Roma, por exemplo, quando o Império Romano, quando dominou na época de Jesus, vocês sabem que eles trouxeram sua imposição, sua força dominadora sobre os povos, a fim de trazer a suposta ordem romana. Portanto, este servo do Senhor, que vai trazer ordem, que vai trazer justiça, que vai trazer suas leis às nações, ao contrário dos governos desse mundo, ele não vai agir com violência ou com imposição. E como ele age, Jefferson? Ele age de forma mansa e compassiva. Vamos olhar para o texto e ver como que ele age de forma mansa? Olha o versículo 2. Ele não grita, ele não clama, ele não ergue a voz nas ruas. Veja, gritar, clamar e erguer a voz são ações de quem precisa ser ouvido, não é verdade? Quem grita, quem está clamando, lembra-se do cego Bartimeu, clamando por ajuda, quem está erguendo a sua voz é porque precisa ser ouvido. Eu, quando estava escrevendo esse sermão, me lembrei do arcebispo sul-africano Desmond Tutu. Se você nunca leu nada sobre ele, você deve ler, deve procurar alguma coisa sobre ele para ler. Mas esse arcebispo católico, ele tem uma frase célebre que ele disse o seguinte:
não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. A ideia de que a gente não precisa erguer a voz para ser compreendido, mas a gente precisa melhorar o nosso argumento. Mas veja que interessante, este servo do Senhor, segundo Isaías, ele não precisa erguer a sua voz e nem precisa melhorar o seu argumento, porque a autoridade deste servo não deriva do tom da sua voz, tampouco da força dos seus argumentos, mas de quem ele é. É isso que o texto está dizendo para nós. Eu não vou gritar, não gritará, não clamará, não erguirá a sua voz nas ruas. Ou seja, não é sobre argumentos, não é sobre o tom da voz que ele trará justiça. Olha que contraste interessante. Quem ele é então? Quem é este Jesus que o mar obedece à sua voz, que ele não precisa gritar para que o vento obedeça? Quem é este Jesus que, quando os demônios ouvem a sua voz, o obedecem? Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 16, vai ter uma resposta para nós sobre isso. Quando o Senhor Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos o que aquela multidão que estava seguindo ele estava dizendo sobre quem ele era. Quem é o Filho do Homem para esses homens? Perceba que essa questão da identidade é crucial sobre quem Jesus é. Quem eles estão dizendo que eu sou? Então os seus discípulos disseram: olha, mestre, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias. O Senhor Jesus Cristo olha para eles e diz: ah, é? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É como se o Senhor Jesus olhasse para mim e para você hoje e fizesse a mesma pergunta, porque essa pergunta é importante. Lembra do que eu disse na minha introdução? É importante saber quem Jesus é, porque isso determina a qualidade da nossa vida cristã. Saber quem Jesus é determinará como você vive a sua vida em todas as áreas. De como você lida com o seu dinheiro, ou de como você persegue títulos na sua parede, acreditando que isso será o teu salvador quando você precisar. Então a pergunta que ecoa é: quem eu sou para vocês? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba uma coisa interessante. Esses homens já haviam andado com Jesus o suficiente para ver milagres acontecerem de formas variáveis. Mas Pedro não responde para Jesus que ele é o homem que cura, ele não responde que é aquele que traz vista aos cegos, Pedro não responde que é aquele que fez com que de forma milagrosa peixes surgissem e as suas redes quase estouraram. Não, Pedro não define Jesus a partir daquilo que ele pode fazer, mas ele define quem Jesus é a partir da sua essência, da sua ontologia, de quem de fato ele é. É muito fácil, se eu perguntar para você hoje quem Jesus é, você me dar uma definição de Jesus dizendo: ele é aquele que abre porta onde não existe, é aquele que providencia as coisas quando a gente precisa, ele é o médico dos médicos, porque ele me curou quando eu estava doente. Sim, irmãos, nós somos batistas, mas eu creio que ele pode fazer estas coisas. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas quando a gente define Jesus apenas a partir daquilo que ele pode fazer, a verdade é que a nossa relação com Deus é de consumo.
A gente consome Deus, porque a gente apenas tem informações sobre os seus atos. A gente quer se relacionar com Deus apenas a fim de obter dele os seus privilégios. A gente tem informações sobre o que ele é capaz de fazer, mas não a partir da revelação divina de quem ele é. Jesus olha para Pedro e diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, porque pela nossa capacidade humana, pela nossa inteligência, pela nossa razão, nós nunca seríamos capazes de chegar ao conhecimento de quem ele é, mas apenas de ter informações sobre ele, mas porque meu Pai que está nos céus revelou isso a você. Sabe quando a nossa vida muda? Quando o Evangelho abre os nossos olhos e nós podemos de fato ter um encontro com Cristo. Não é o tempo de crente, não é o papai e a mamãe, não é o fato de você cantar, pregar ou servir, o quanto você oferta com essa igreja, mas é o quanto de fato você consegue enxergar Cristo morto e ressuscitado, e isso implicar em todas as áreas da sua vida. É o quanto você entende que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora, é por isso que ele pode agir com justiça, porque ele também é diferente dos outros reis desse mundo. A teologia, alguns estudiosos vão achar que este homem é Ciro, o rei persa, como eu disse, mas não, ele é diferente de todos os outros. Agora, dá uma olhadinha no versículo de número 3. Ele não é só manso, ele é compassivo. E por que ele é compassivo, Jefferson? E por compassivo, o que eu quero te dizer é que ele é misericordioso. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. E com fidelidade, veja, novamente voltando ao ponto da sua missão, e a gente falará sobre isso no domingo que vem, a missão do servo. Ele fará justiça, trará ordem. Agora, talvez na sua tradução, o que está escrito aí é: não esmagará a cana quebrada, caniço rachado. Uma cana esmagada é uma cana vulnerável, não é? Quem gosta de um caldinho de cana de feira sabe, né? Como que fica aquela cana quando ela é toda esmagada por aquele triturador. Como ela fica vulnerável. Ou mais, um pavio fumegante que o fogo já está quase acabando, mas ainda tem uma brasinha ali. O que o profeta Isaías muito provavelmente está se referindo aqui, ainda num contexto pré-exílico, mas já como se o povo de Judá estivesse experimentando o exílio babilônico, olhando para a nação de Israel e dizendo assim: vocês vão sofrer nas mãos da Babilônia, mas veja, a fé de vocês talvez enfraqueça como uma cana rachada, talvez o pavio quase apague. Talvez vocês não tenham força, mas o servo é alguém que não destrói a vida que está quase morta. Esmagar e apagar não está na sua ordem, no seu currículo. Isso fala sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Isso deve ser interpretado de que forma, Jefferson? Que ele encoraja e sustenta aquele que está fraco. Por isso, meu irmão, se você nessa noite não está se sentindo tão forte o bastante, se você ainda está lidando com a sua fé, às vezes flertando com os ídolos do seu coração, porque ainda não conseguiu depositar sua plena confiança naquele que é o verdadeiro servo do Senhor, o Messias, aquele que foi o escolhido para te salvar, manso
manso e compassivo. A mensagem do Evangelho para você é que Ele tem poder para transformar mesmo as nossas fraquezas em vulnerabilidades. Por quê? Porque Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Ele nos encorajará e nos sustentará mesmo na nossa fraqueza, porque Ele trará ordem e justiça para as nossas vidas e nos reconciliará e mediará a nossa relação caída com Deus Pai. Agora, é nisso que eu quero que você observe, porque esse Deus manso e compassivo, Ele fará isso conosco, caídos, fracos, às vezes destruídos. Ele vai fazer isso para nós. Dá uma olhadinha nesse terceiro e último aspecto, para a gente encerrar a nossa contribuição essa noite. Versículos de número 5 a 7. A terceira e última verdade deste texto é que esse servo é luz para as nações e mediador da nova aliança. É por isso que ele não é como os outros governantes, por isso que ele é manso e ele é pacífico, por isso que ele é compassivo com aqueles que estão fracos, porque ele é luz para os que estão nas trevas e mediador de uma nova aliança. Olha o versículo 5. No versículo de número 5 existe aqui uma nova perícope, digamos assim. Até o versículo de número 4, o que você viu aqui é o Senhor Deus apresentando a identidade desse servo. E agora, novamente, esse Deus vai voltar a falar. E ele vai agora se apresentar. É como ele dissesse o seguinte: olha, eis o meu servo, e agora eu vou dizer quem está enviando esse servo. Eu vou dizer as minhas prerrogativas. Sou eu que estou enviando ele. Olha que interessante o versículo 5. É o que diz Deus. Sou eu que estou dizendo. O Senhor Deus. O Senhor. E ele vai falar sobre os seus atributos. Aquele que criou, o Criador de todas as coisas. Aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, aquele que dá fôlego aos seus moradores, ou seja, a gente só está aqui porque Ele nos deu fôlego esse dia para vivermos, e aquele que dá vida aos que andam nela. Essa profecia tem um novo início a fim de introduzir essa declaração do próprio Deus, e ela fala sobre a grandeza dele, sobre seus atributos. E por que isso é importante? Primeiro, porque mostra que a vocação do servo do Senhor corresponde à majestade do Deus que o envia. O Deus que o envia é grande. Não é como os deuses falsos que são formados pelas mãos dos homens, não. Nós criamos os nossos próprios deuses. Este servo é enviado pelo Senhor Deus, Criador de todas as coisas e que sustenta toda a terra. Este servo, ele é enviado por aquele que dá fôlego de vida aos homens e que os sustenta neste mundo caído. Este servo, ele é vocacionado pelo peso da majestade deste Deus. E a segunda verdade é que a grandeza daquele que o envia é a garantia de que a vocação desse servo atingirá o seu propósito. Como assim, Jefferson? Este Deus que sustenta todas as coisas, que está enviando este servo, é o que garante não só que o universo esteja no seu controle, todas as coisas sustentadas pela sua mão, como também garante que a missão do servo chegará ao seu fim. Ele trará justiça às nações. Agora, o que ele vai fazer, Jefferson? Dá uma olhadinha no versículo de número 6.
Isso é lindo, então preste atenção. Eu, o Senhor, o chamei para o quê? Repete aquilo que está no final do versículo 1, está vendo aí? Justiça, para a ordem. E a ordem aqui é aquilo que o pecado bagunçou na nossa vida, irmãos. Aquilo que o pecado fez. Desde Gênesis 3, onde o pecado tocou, ele destruiu. O Senhor Deus criou todas as coisas e tudo que Ele fez era bom. E como Agostinho diz, o pecado é como se fosse uma parasita, uma ferrugem. E aonde ele toca, ele vai corroendo, ele vai destruindo. E ele vai trazendo desordem. Então este Messias, este servo do Senhor, vem para trazer ordem, justiça. E como ele vai fazer isso? Eu vou segurar firme na sua mão, eu o guardarei, e veja aqui o que é maravilhoso, eu farei de você um mediador. Geralmente, as pessoas leem esse texto como se fosse para si próprio, né? Olha que coisa linda, Deus vai fazer de mim. Não está falando sobre você não, viu? Você não é a última bolacha do pacote aqui. Esse texto não é para você. Esse texto está apontando para Cristo. É sobre Ele. Vamos fazer a leitura correta. Farei de você um mediador para o povo. Vamos parar aqui? Mediador para o povo. Mediador significa um intermediário, irmãos. Um elo. Aquele que intermedia uma relação entre esse ponto e esse ponto. O que o Senhor Deus está dizendo é que Ele está enviando um servo para trazer ordem ao caos que o pecado trouxe para nós. E Ele vai fazer isso por meio de um mediador. Isso significa que eu e você não éramos capazes de nos reconciliar com Deus Pai. Isso significa que eu e você, idólatras que éramos e que somos, não éramos capazes de promover a nossa própria reconciliação com Deus. Aquilo que o pecado destruiu. Mas graças a Deus, que não depende de nós. Ele nos enviou um mediador para o povo. E isso não se dá pela dignidade do povo. Isso não se dá pelos seus méritos. Isso não se dá pelo seu dinheiro. Isso não se dá pelo seu currículo. Isso não se dá pelo quanto você é bonito, você tem fama. Não! Isso se dá pelos méritos de Jesus Cristo. Isso se dá pela dignidade do servo, pelo pacto que o próprio Deus estabeleceu graciosamente com ele. Qual é esse pacto? Eu farei de você um mediador. Eu não farei do povo mediador, eu farei de você, servo, um instrumento. Eu farei de você, Jesus, um instrumento de mediação entre o povo e eu. Quem garante o cumprimento do pacto? Quem garante a mediação? Jesus Cristo, nosso mediador perfeito. O Pai envia e o Filho, Ele obedece, Ele vem até nós. Aquele que era Deus, que é Deus, que mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a isso, mas Ele obedece ao Pai, Ele vem até nós, e Ele se humilha, tomando a forma humana, para pagar o preço da cruz, da morte da cruz, para que na sua morte, eu e você, pudéssemos desfrutar de vida. Mediador dos homens com Deus Pai. Agora, quem Ele é? Ele também é luz para os gentios. Olha a continuidade do versículo. E luz para os gentios.
Essa palavra, a expressão luz, ela é uma metáfora para salvação. Uma salvação que tem a ver com a iluminação espiritual que ocorre por meio da revelação da verdade. Lembra-se que eu disse sobre Pedro? Porque o meu Pai te revelou. Porque da sua própria capacidade você não teria condições de compreender. Essa iluminação espiritual que ocorre por meio da verdade, da justiça de Deus. Essa iluminação que vem não só para o povo de Judá, que não é só para o povo de Deus, mas é também para todo aquele que ainda não conhece a verdade. No final do versículo 4, você vai ver uma expressão dizendo assim: em sua lei, a ideia de mispat, de justiça, de ordem, as ilhas, ou seja, todos aqueles que estão distantes, porão a sua esperança. O Senhor Deus enviou o seu Filho para mediar a nossa relação caída com Deus Pai e ser luz para os gentios, trazendo eles ao conhecimento da verdade. É por isso que você pode orar pedindo a Deus para que se revele ao seu filho que não está aqui. É por isso que você pode orar e pedir para que o Senhor salve o seu parente querido, porque Ele enviou o seu Filho como luz para aqueles que estão nas trevas. Então não pare de orar. Não pare de orar por aqueles que estão perdidos, porque olha o versículo de número 7, porque Ele media, porque Ele é luz, para abrir os olhos dos cegos, aqueles que não estão enxergando, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Este é o servo do Senhor, Jesus Cristo. Isaías falou de Jesus Cristo séculos antes da sua vinda. E quem Ele é? O apóstolo Paulo, quando escreve em Colossenses, ele, com uma visão mais completa, ele nos disse: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o servo escolhido, Ele é o rei justo, Ele é o salvador manso e compassivo, Ele é o mediador e luz para as nações. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Mediador, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A pergunta que ecoa, meu irmão, é quem Jesus é para você, porque isso determinará a qualidade da sua vida cristã. Se você ainda não conhece esse Jesus, ou se você ainda apenas o reconhece apenas por experiência ou informações, eu quero hoje te convidar a orar e reconhecê-lo à luz da verdade do Evangelho, dizendo em seu coração quem Ele é. Tu és o Cristo, o servo do Senhor, que apesar de mim, foi meu mediador com Deus, que me libertou do abismo, da escuridão e do calabouço dos pecados em que eu estava. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra.
Obrigado porque hoje eu e os meus irmãos que estamos aqui podemos não mais olharmos para Ti de qualquer maneira. Não a partir das experiências, não a partir daquilo que o Senhor faz, não a partir do conhecimento dos outros, mas a partir de quem o Senhor é. Perdoa os nossos pecados. Nós levantamos ídolos nos nossos corações e desejamos dia a dia nos relacionar com eles. Acreditamos que eles são nossos salvadores. Mas obrigado porque hoje podemos crer que eles não são nada, pois o Senhor é o servo enviado por Deus Pai para nos libertar das algemas do pecado, da escuridão, das trevas que o pecado nos trouxe, e nos reconciliar com Deus novamente. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, em quem o Senhor se revela. Obrigado porque em Jesus nós podemos ter paz com Deus. É assim que oramos, gratos em Teu nome, ó Cristo.